E a loucura aconteceu. A loucura aconteceu, o que eu mais temia aconteceu, e Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. O lunático, o psicólogo formado que xinga jogadores na beira do campo, mas que vai fornecer uma experiência que muitos queriam, né? Muitos queriam viver a experiência Fernando Diniz, e portanto, aqui está. Diniz é o novo técnico do Corinthians. Uma negociação que foi rapidinha, né? Demitiu o Dorival no domingo, depois do jogo contra o Inter. Ele já contratou o Diniz na segunda. O Diniz estava só esperando o telefone. A verdade é essa. Ele já queria ir, ele já sabia da possibilidade, só estava esperando ligarem para ele. Ele falou: O quê? Depois de eu ter feito trabalhos horríveis no Vasco e no Cruzeiro, no Vasco nem foi tão horrível, vai. Foi até regular, mediano. Colocou o Vasco na final da Copa do Brasil. Agora, no Cruzeiro foi péssimo e no Fluminense foi o último bom trabalho dele. Mas depois de dois trabalhos questionáveis dele, ele parou de novo num clube do G12, que foi o Corinthians. A loucura, como ele mesmo disse, né, vai acontecer. Vamos ter saidinha a la Diniz, vamos ter um estilo de jogo autoral dele e que é muito caracterizado, né? Então ele vai fazer Mateuzinho tocar, ele vai fazer Hugo Souza jogar com os pés, o que pra mim é um terror, ele vai fazer. Mas aqui está, Fernando Diniz é o novo técnico e vamos ouvir um pouquinho do que ele falou, né? Do que ele falou ontem, o vídeo é, de apresentação dele, né? Vai ter a coletiva já já, ainda hoje. Mas vamos ver o que ele falou aqui nesse vídeo, né? As boas-vindas ao Fernando Diniz. Fala, fiel torcida, muito feliz de estar aqui. E literalmente, mais um louco para o bando de louco. Loucura máxima. Vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. É mais um, literalmente um louco para, né, o bando de loucos. A coletiva dele vai acontecer às 2h30, já já. Inclusive até, ó, quando a gente colocou aqui, né, a foto do Diniz de quando ele jogava, que muitos não sabem, né, mas o Fernando Diniz, ele já foi jogador de futebol, ele não é só técnico, né, e, cara, ele passou pelo Corinthians, né, ele passou pelo Corinthians e colocaram aqui, né, uma foto dele do antes e o depois, né? Ele com a camisa da época em que ele usava. Então é isso. Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. E com ele, né, chegam também a seguinte comissão técnica, né? O Fernando Diniz deve chegar ao Corinthians em uma comissão técnica reformulada, ou seja, ele vai oxigenar a comissão técnica dele. Só que essa informação aqui, ela já tá um pouco passada. Por quê? Porque o Bruno Lazzaroni, que seria o auxiliar direto do Diniz e que estava no Vasco, não vai vir mais. O Bruno Lazzaroni recusou o convite, ele vai ficar no Vasco e quem vem junto com ele é esse Lucas Vergni, tá? Que assume o papel de analista. E o Léo Porto chega como mais um auxiliar, já tem trabalhado com o Dorival no São Paulo e com o Marcelo Paz no Fortaleza. Na preparação física, que, um ponto muito importante, não conheço a fisioterapia, não manjo de preparação física, não sei como funciona, não sou especialista para poder ficar opinando no trabalho dos outros em relação à preparação física, mas era claro que em alguns jogos a preparação física do Corinthians estava assim deixando a desejar com o Dorival. E isso se devia ao fato do preparador físico do Dorival estar ali, que é o Celso Rezende. Né? Muitos chamavam ele de carniceiro até. Então ele saiu e agora quem chegou é o Wagner Bertelli. Que com o Wagner Bertelli, fica aqui um ponto, tá? Com o Wagner Bertelli, o Coutinho, Felipe Coutinho, que pô, sempre foi famoso por conta das lesões dele, teve a sua melhor forma física. Foi com o Wagner que o Coutinho, se eu não me engano, conseguiu fazer o seu maior número de partidas durante uma só temporada, né? Então é importante também esse fato. Então o Diniz ele vem com uma comissão técnica reformulada e eu quero deixar aqui, né, a minha opinião sobre o Diniz, mas uma opinião, cara, muito mais embasada, de cabeça fria, né, sem ficar dando aqui a minha opinião como um torcedor de cabeça quente que só viu a notícia ali e já quer falar. Enfim, eu quero poder dar as minhas considerações, né? Mas antes de falar do Diniz, dos pontos negativos, que, enfim, eu não queria o Diniz no Corinthians, mas antes de falar esses pontos, eu quero poder mostrar um vídeo do que eu acho que pelo menos vai ocorrer e que vai me agradar do Diniz, que é a postura dele na beira do campo, né? Muitos não gostavam que o Dorival ele era meio paizão, ele não costumava gritar na beira do campo, não costumava berrar. Não acho que o time vai melhorar, vai jogar mais bola só pelo fato do treinador ficar berrando, gritando na beira do campo. Não acho que isso vai influenciar muito, mas
compra o barulho da torcida, a torcida gosta, a torcida vai inflamar junto. Então o Diniz ter essa postura faz com que ele fique mais próximo da torcida e conquiste aos poucos, sim. Isso sem dúvidas, a curto prazo, o Diniz vai conquistar a torcida com esses berros que ele tem na beira do campo, tá? Então eu acho que sim, até é um ponto positivo que você pode dizer sobre o fato da postura do Diniz ser diferente da do Dorival, né? Alguém muito mais enérgico. Então é um ponto positivo pro Diniz. Além de, claro, dele conseguir fazer com que o time tenha coragem para jogar, como ele sempre fala. Enfim, eu tô tentando olhar o copo meio cheio, rapaziada. A verdade é essa. Agora que o Diniz veio, a gente tem que abraçar essa loucura, não tem jeito. O Drill até gravou um vídeo falando sobre isso, como pular de paraquedas. A experiência do Fernando Diniz é como pular de um paraquedas, e agora que a gente já tá ali no alto, tem que pular. Se o paraquedas vai abrir ou não, é outros 500, mas agora tem que pular, já pulou, né? Então é abraçar essa loucura. Eu não era a favor, mas agora tem que abraçar e tem que apoiar, entende? E esse vídeo aqui é o que exemplifica o que eu falo em questão de postura, né? Crédito total ao Gustavo Machado, tá bom? É um vídeo de quando ele tava no Fluminense ainda, dando um esporro numa partida em que o Fluminense estava perdendo de 2-0 pro Botafogo, né? Eu vou colocar aqui pra vocês verem de novo. Crédito total ao Gustavo Machado, que é um dos grandes dubladores aí do universo hoje das redes sociais, não é mesmo? Quer ficar no joguinho de passe? Fica nisso! Esquece de jogar bola! É pra correr, caralho! Porra, quer brincar nessa porra, caralho? Acabei de começar o jogo, perdemos uma bolinha aqui, quase tomamos gol! Passa pro Marcelo e aí não marca! Caralho! É pra correr! Vai empatar essa porra antes do intervalo! É pra jogar! E é pra sair jogando e foda-se! Você pode ver, ele não economiza palavras na beira do campo, isso é o estilo Diniz e todo mundo já conhece, né? Todo mundo já conhece. Mas agora eu queria falar de pontos importantes aqui, tá? Vamos lá. O Diniz, ele tem pontos positivos sim, e tem pontos negativos. Eu vou começar pelos pontos positivos, tá? Vou tentar ser otimista aqui em relação ao Diniz. Rapaziada, o Fernando Diniz, primeiro ponto, né? Eu acho que ele pode dar ânimo para esse time do Corinthians. Eu acho que ele pode dar energia. Eu acho sim que ele pode mexer com o vestiário, não de forma ruim, eu digo de forma boa mesmo, de chacoalhar o vestiário, de fazer os caras jogarem bola, de acordarem mesmo para a vida e de passar a real situação do que está acontecendo, né? Porque parece que os jogadores eles são deslocados da realidade. Segundo ponto, trabalho com a base. O Diniz é um cara que ele ficou muito famoso por trabalhar alguns jovens que foram parar em seleção brasileira, que deram volta por cima na carreira, em que ele conseguiu evoluir de uma forma que se tornasse destaque e fosse para fora. Por exemplo, Gabriel Sara no São Paulo, jogador que é extremamente contestado pela torcida dos caras, e que o Diniz botava o cara para jogar, comprava o barulho dele e fez o Sara se tornar um jogador que hoje é sim um jogador acima da média, joga pelo Galatasaray, joga Champions, joga bem, tanto que parou até na seleção nessa última convocação. Outro jogador, Bruno Guimarães, um dos maiores cases de sucesso do Diniz. Pegou o moleque no Audax, foi construindo, foi desenvolvendo com ele, e no Atlético Paranaense em 2019 fez com que o Bruno Guimarães se tornasse um destaque do Brasil e depois fosse para fora. E aí, cara, o resto é história. O Bruno Guimarães hoje é titular da seleção brasileira, vai jogar mais uma Copa do Mundo, é ídolo já do Newcastle, então é outro jogador que ele trabalhou, desenvolveu, fez uma venda histórica e tá evoluindo por aí. Outro caso mais recente é o Ryan, né? O Ryan, que antes do Diniz era um moleque que era sim destaque na base do Vasco, mas que no profissional não tinha ainda uma projeção muito grande, não estava conseguindo fazer bons jogos, e depois da chegada do Diniz, o Ryan se tornou o maior destaque do Vasco. O moleque com 19 anos estava decidindo jogos, decidindo clássicos, provocando o Fluminense. A gente lembra do Ryan fazendo C contra os caras, que é muito emblemático. E depois agora o Ryan agora já está na Premier League, tá no Bournemouth. É um cara que consegue fazer várias funções no ataque, que o Diniz sim tem uma grande parcela de crédito nesse auge do Ryan, né, recente. E tanto que foi a maior venda da história do Vasco. Então, assim, o Diniz ele tem um histórico bom em trabalho de base, isso é inegável. Eu acho que sim, ele pode potencializar nomes como o Bidon, como o André. O Diniz, ele tem esse histórico com os moleques da base, como eu falei agora, entre Bruno Guimarães, Gabriel Sara, Ryan, e acho sim que ele pode desenvolver ainda mais o André, o Bidon, fazer com que eles se tornem as maiores vendas da história do Corinthians, ou quem sabe até recuperar nomes como, por exemplo, o próprio Guinegão,
tá? Ele pode trabalhar. Então o Diniz ele tem esse ponto positivo. Agora, um ponto negativo do Diniz, em relação à gestão de elenco. Não sei se o Diniz ele vai conseguir trazer para o vestiário do Corinthians, para esses jogadores em específico, com esse estilo, a questão que ele adota dia a dia nos outros times, de xingar o cara na beira do campo, ser extremamente enérgico e não economizar nas palavras. Mesmo o jogador conhecendo o estilo do Diniz, alguns não suportam, alguns não gostam, odeiam esse estilo de alguém que fica cobrando, de alguém que fica xingando. E, pô, eu sou totalmente a favor do Diniz xingar os caras na beira do campo. Eles precisam acordar para a vida. Mas a gente sabe que no mundo do futebol, no mundo dos jogadores de futebol que são mimados, isso acaba pesando e acaba fazendo com que o vestiário acaba engolindo o cara. Então, assim, não sei se isso vai ajudar. E o outro ponto negativo, que é o que eu mais aponto, é a questão do estilo de jogo. O corintiano não está acostumado com o estilo de jogo arriscado, kamikaze. O Diniz não é aquele cara que quando perde um jogo ele perde por 1-0, 2-0, não, ele perde por 3, ele perde por 4, enfim. E quando ganha também não ganha só por 1-0, 2-1, não, ele ganha por 3-1, ele ganha fazendo gol, ele ganha tomando gol. Então, assim, é muito risco, é uma experiência, é uma loucura, e que, assim, agora que já aconteceu, a gente tem que viver e tem que abraçar e tem que apoiar. Não tem jeito, ele vai pegar uma sequência devastadora agora, Libertadores fora de casa, e quando envolve Corinthians e Libertadores a gente sabe como é derby no domingo, então assim, vai ser um desafio. É um desafio também que pode fazer o Diniz se provar, tá? Porque se o Diniz mete um empate contra o Platense fora de casa e ganha do Palmeiras, porra, ele chega com moral. Ele já chega com uma confiança absurda da torcida. Agora, se ele perde as duas, óbvio que a maior culpa não vai ser dele, mas começa aquela desconfiança. E, de novo, eu já acho que ele é um técnico que chega um pouquinho sem demitido. A maior parte da torcida não gostou da contratação. Eu, inclusive, faço parte dessa maioria. Então, ver o que vai acontecer. O Diniz, ele é esse lunático, esse maluco, esse coragem para jogar. Não queria passar por experiência, não queria. Mas agora que ele já chegou, tem que abraçar. Rapaziada, tamo junto. Deixa eu falar aqui de vocês, deixa também a opinião de vocês aqui embaixo, do que vocês acharam sobre essa contratação do Diniz. Se inscreve no canal para fortalecer. Hype esse vídeo se aparecer a opção para você. Beleza? E tamo junto. Bora querer ser o Visão Alvinegra. E boa sorte pro Diniz, né, cara?